Há 2 domingos atrás, nós iniciamos uma série intitulada Investimento Seguro. E é possível que você, ao olhar o nosso tema e o nosso slide, tenha pensado que a proposta que nós iríamos desenvolver aqui com a igreja seria comentar a respeito da crise política, econômica, financeira do Brasil. Nossa intenção não é essa. É bem verdade que nós aproveitamos desse momento para usarmos esse assunto para nós trabalharmos aqui juntos com a igreja, à luz da palavra de Deus, aquilo que Ele deseja encontrar em nossas vidas ao longo do ano de 2017. Por isso, investimento seguro. A crise moral e espiritual que a sociedade brasileira atravessa é muito superior à crise política e financeira que nós estamos experimentando já desde 2015. E nós devemos canalizar os nossos esforços ao longo de todo o ano de 2017 naquilo que realmente importa. Por isso, nosso investimento deve ser seguro. Diferente desses investimentos financeiros no mercado de ações que geram altos riscos e grandes perdas, o que a palavra de Deus tem a nos oferecer é um investimento seguro que nos oferece um retorno garantido. Mas não esse retorno que o homem pós-moderno deseja e anseia. Um retorno de caráter perpétuo, eterno. Nós estudamos juntos no dia 8 de janeiro e no dia 22 sobre 2 investimentos que nós, como cristãos, devemos empreender ao longo de 2017. Devemos nos dedicar a uma vida de oração e a uma vida de meditação na palavra de Deus. Esse duplo assunto deve estar presente na nossa vida diariamente ao longo de 2017. Esses são investimentos seguros que a palavra de Deus nos oferece com um retorno garantido. Mas na noite de hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e eu quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós iremos meditar nos versos 38 ao 42 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E o que a palavra de Deus tem a nos oferecer na noite de hoje é mais um tipo de investimento que deve estar presente em nossa vida ao longo de 2017. Nós devemos investir em relacionamentos, especialmente no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Cristo. Muitos brasileiros iniciaram o ano de 2017 sem saber como devem agir ao longo de todo o ano que eles têm pela frente. E a palavra de Deus nos oferece muitas ferramentas, muitos alvos que nós devemos traçar como objetivo de vida nesse ano que se inicia. E eu gostaria de convidar você na noite de hoje a meditar nessa breve passagem com apenas 4 versículos, que tem muito a nos ensinar sobre aquilo que nós devemos priorizar no ano de 2017. Então acompanhe comigo a leitura de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42, que diz o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, tu andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário,
ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, Marta, tu andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez. Convido você a inclinar a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que nessa noite já temos experimentado. E agora, ó Deus, quando a tua palavra será exposta aos nossos ouvidos e aos nossos corações, nós te suplicamos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender e apreendê-la em nossas vidas. Por favor, ó Deus, que eu não venha ser empecilho para que a mensagem do teu Evangelho alcance as vidas de todos aqueles que aqui nessa noite estão presentes para ouvi-la. Senhor, por favor, tenha total liberdade para falar aos nossos corações e ensinar as nossas vidas naquilo que nós precisamos ser transformados. Por favor, ó Deus, que na noite de hoje o Senhor opere em nossas vidas transformação. Nós te suplicamos isso, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos essa passagem que acabamos de ler juntos, nós temos que ter em mente que o Senhor Jesus, ele já havia discorrido anteriormente um sermão muito duro para a sua audiência. Esse sermão se encontra lá em João capítulo 6. Ele é intitulado por Pão da Vida. Provavelmente você já deve ter ouvido essas palavras do Senhor Jesus. Fato é que ao terminar aquele sermão, pouco a pouco, todos aqueles que o acompanhavam e o seguiam, gradativamente o abandonaram. A ponto de, no final daquele sermão, o próprio Senhor Jesus se dirigir aos seus discípulos e dizer para eles: vocês também não querem ir com os outros? Vocês também não querem me abandonar? Quando então o apóstolo Pedro toma a iniciativa de dizer por todos aqueles discípulos as seguintes palavras: Mestre, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pois bem, depois daquele episódio, o Senhor Jesus não irá mais desfrutar em nenhum momento da sua vida de alegria, gozo e prazer. Todo aquele final de ministério dele será marcado por oposição e perseguição. Todos aqueles que até então o seguiam passam a rejeitá-lo. Todos aqueles que até então o admiravam pelo seu discurso, começaram a se opor. E Lucas, de uma forma muito interessante, no finalzinho do capítulo 10, ele vai dizer desde o capítulo 9, que essa oposição já estava presente na vida e no ministério do Senhor Jesus. Quando você olha lá no finalzinho do capítulo 9, você vai perceber que Cristo e seus discípulos já não têm mais espaço em Samaria. E os próprios samaritanos o rejeitam. Mais um pouco adiante, em direção a Jerusalém, o Senhor Jesus é abordado por 3 indivíduos que também o rejeitam. Mais um pouco, ele comissiona 70 e manda de 2 em 2 em algumas cidades para proclamar a mensagem do reino. E então ele vai condenar especialmente 3: Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Cafarnaum, local onde Cristo residia na sua idade adulta. E por último, ele vai ter um encontro com um jovem intérprete da lei, que também há de rejeitar o seu ensino e a mensagem que ele profere àquele jovem. E agora, estrategicamente, Lucas apresenta o desfecho de toda essa rejeição dentro da casa de 2 irmãs, Maria e Marta.
E embora Marta tenha recebido bem ao Senhor Jesus, e nós lemos isso no versículo 38, que ao chegar na aldeia de Betânia, Marta é quem sai ao encontro de Jesus e o convida para hospedá-la em sua casa. Nós vemos um contraste entre duas atitudes dentro daquele lar. Vemos Marta ocupada com as atividades domésticas, com as tarefas do lar, e Maria, quedada, assentada aos pés do Senhor Jesus, tendo comunhão, experimentando um relacionamento com Cristo e ouvindo, bebendo do Senhor Jesus tudo aquilo que ele proferia. Quando nós olhamos essa breve passagem, algumas verdades nos saltam os olhos. Eu queria compartilhar algumas delas com vocês nessa noite. A primeira verdade que deve nos saltar os olhos, e eu quero convidar você a ler comigo os versos 41 e 42 novamente, é que Cristo nos ensina que vidas, que pessoas devem ser prioridades. E que todos os outros compromissos que eventualmente nós venhamos a ter e assumir devem ser secundários. Olhem lá comigo, versos 41 e 42. Respondeu o Senhor Jesus a Marta: Marta, Marta, tu andas inquieta e tu te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou melhor, não é pouco não, apenas uma coisa é necessária. E essa coisa que é necessária, Maria escolheu, Marta, e dela não lhe será tirado. A única coisa que é necessária é um relacionamento com Cristo. Todas as outras coisas são desdobramentos do seu relacionamento com Deus e da maneira como você se relaciona com Cristo. E uma vez que Maria escolheu a boa parte, dela não lhe será tirado. A resposta de Cristo ao pedido de Marta demonstra para cada um de nós que vidas, que pessoas devem ser prioridades em nossa vida. E não tanto os nossos compromissos, nossas atividades, nossas tarefas. Não que elas não sejam importantes, elas são importantes para a nossa vida, porém elas são secundárias. Existe um grande referencial no mundo da administração, no mundo corporativo, um indivíduo chamado Peter Drucker. E ele fala assim num dos livros dele: primeiro as primeiras coisas, depois as demais. E eu quero tomar emprestado essa expressão desse indivíduo que é pagão, que não conhece o Senhor Jesus, mas é um grande expoente na área de administração de empresas, para dizer, parafraseando ele e a mensagem do Senhor Jesus, que primeiro devem ser relacionamentos. Nós devemos nutrir, cultivar, buscar estabelecer, antes de tudo, um relacionamento com Cristo. Esse relacionamento que, como nós já ouvimos nos 2 domingos anteriores, é necessário ser estabelecido por meio de uma vida de oração, por meio de uma vida de meditação na palavra de Deus. Maria escolheu a boa parte, Marta, e dela não lhe será tirado. Aliás, pessoas são mais importantes do que coisas, e a Bíblia, ao longo de toda a história da redenção, nos ensina isso. Quando nós olhamos no livro de Neemias, capítulo 1, nós vemos a preocupação de Neemias lá na Babilônia, em querer saber como estavam os judeus em Jerusalém, e a primeira pergunta que ele faz é: como estão as pessoas? Depois, a segunda pergunta é: como está a cidade? Como está o seu relacionamento com Cristo? Como anda o seu relacionamento com as pessoas? Pessoas são mais importantes do que coisas. Eu ousaria dizer, inclusive,
à luz de Lucas capítulo 10, que o nosso relacionamento com Cristo, ele é mais importante do que o conhecimento que temos a respeito de Cristo. É bem verdade que é necessário nós conhecermos a Cristo a partir da palavra de Deus, corretamente, conhecermos a Deus, para nos relacionarmos corretamente com Ele. Sem o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, provavelmente todos nós nos relacionaríamos errado com Deus. Teríamos uma concepção errada de Deus, uma concepção equivocada de Cristo. Mas nunca esse conhecimento deve ser divorciado de um relacionamento com Cristo. Como anda o seu relacionamento com Cristo? Eu tenho uma palavra para dizer a você nessa noite. Maria escolheu a boa parte. Dela não lhe será tirado. Qual a parte que você tem escolhido? Vivemos num mundo em que a pressão de compromissos profissionais, de atividades secundárias, diariamente se apresentam para competir com a nossa atenção que deveria ser dada a Deus. Vivemos num mundo onde há essa pressão, onde há essa busca incessante por uma carreira, por uma promoção. E a própria família, filhos são sacrificados. Eu queria dizer que o conhecimento que você possui de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, ele não é suficiente. É necessário que esse conhecimento seja transformado em relacionamento. Aliás, Jó, no seu próprio livro, ele faz uma declaração muito interessante no final do seu livro. Depois de toda a experiência que ele experimentou, né, de provações diante de Deus, alvo de Satanás, ele diz assim, lá no finalzinho do livro dele: antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os meus próprios olhos te veem. Agora eu conheço a Deus de um relacionamento diário que eu tenho com Ele. Não é suficiente conhecermos em teoria quem Cristo é, o que Ele fez por nós. É necessário que nós também permitamos que o nosso relacionamento, esse nosso conhecimento, se transforme em relacionamento. A nossa agenda de compromissos, ela não deve ser orientada pelas prioridades que o mundo nos oferece. Uma carreira, uma oportunidade profissional, uma oportunidade acadêmica ou qualquer outras coisas. Isso são importantes. Entendam, querida igreja, que eu não estou aqui contrariando essas coisas. Elas são importantes, mas elas têm o seu devido lugar. A prioridade da nossa vida não deve ser essas coisas. Pouca coisa é necessária, senão apenas uma. E aquilo que Maria escolheu foi estar em comunhão com Cristo, quedada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo o que Ele tinha a oferecer à vida dela. E isso não lhe será retirado. Nós devemos também, à semelhança de Maria, escolhermos essa boa parte. E será que temos andado ocupado demais com os compromissos da nossa rotina? Talvez você tenha feito esse balanço no final de 2016 e tenha constatado de que seu ano em 2016 foi um ano de muito trabalho, de muitas atividades, de muitos compromissos e possivelmente de pouco relacionamento com Cristo, de pouco tempo investido com Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para te dizer nessa noite que o investimento que dá um retorno seguro, garantido, é o investimento em relacionamentos. Relacionamento, em primeiro lugar, com Cristo, mas relacionamento também com vidas, a partir da nossa própria família. Uma outra coisa que deve nos chamar a atenção
e está aí presente no versículo 39, é que Maria, ao escolher a boa parte, ela estava sentada apenas ouvindo, bebendo daquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha a oferecer à vida dela. E não raras vezes o que eu percebo é que muitos cristãos, e fiquem em paz, Igreja Batista Vida Nova, não estou aqui me dirigindo a ninguém dessa igreja, tá bom? Mas muitos cristãos, às vezes, vão à presença de Deus em oração, em um momento devocional, de meditação na palavra, não para ouvir o que Ele tem para essas pessoas, mas para dizer a Deus como deveria ser feito, esquecendo de que Deus é o soberano e que Ele é criatura. Aliás, essa é uma prática muito comum, sendo pregada em alguns contextos aí fora. E nós precisamos ouvir mais o que Cristo tem a nos ensinar e falar menos. Falar menos. Tiago nos ensina isso, né? Estejam prontos, portanto, a ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Ouvir da palavra de Deus. E todas as vezes que nós ouvirmos ou lermos essa expressão, ouvir nas Escrituras, nós devemos nos atentar à realidade de que o autor está querendo comunicar para nós o desejo de escutar com a disposição de obedecer. Não escutar com o coração fechado, endurecido, mas sempre escutar com a predisposição a obedecer o seu ensino. Quando nós vamos um pouquinho antes, no verso 40, eu convido você a acompanhar comigo a leitura, diz mais uma vez o seguinte: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Eu queria dizer uma coisa à luz do versículo 40 para os irmãos, que é muito importante, que às vezes nós podemos nos esquecer e perder de vista. Cristo se preocupa muito mais com a sua vida do que aquilo que você pode oferecer a Ele. Cristo se preocupa muito mais com a sua vida do que tudo aquilo que você pode vir a fazer em favor dele. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, em Isaías 64:6, diz para o povo de Deus, o povo de Israel, que a melhor obra que eles poderiam fazer para Deus era comparada a um trapo de imundícia. E trapo de imundícia era uma expressão típica da época para se referir ao que nós poderíamos aproximar hoje de uma gaze. Sabe alguma pessoa que está ferida, machucada, e aí envolve com uma gaze, e depois, para fazer o curativo, tira aquela gaze do contato da carne viva ali, daquela ferida, e às vezes vem todos os elementos de pus e tudo mais, é aquilo. O melhor, querida igreja, que nós podemos fazer para oferecer a Deus é comparado a isso, a lixo. Não é que nós não devemos praticar boas obras, não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos sim praticar boas obras, mas diante de um Deus santo, plenamente santo, o melhor que nós pecadores podemos oferecer a Ele é comparado a isso. Por isso que a graça de Deus em Cristo Jesus deve gerar em nós gratidão, deve gerar em nós devoção. Porque tudo aquilo que você pode oferecer a Ele não passa de nada. E Ele está mais preocupado com a sua vida, com o seu relacionamento com Ele, do que tudo aquilo que você pode vir a fazer. Infelizmente, há muitos cristãos que acabam caindo numa espécie de ativismo, se envolvendo em compromissos, em atividades eclesiásticas, inclusive,
mas perdendo o seu relacionamento com o Deus de foco. E aí, quando isso acontece, o serviço que deveria ser um meio para um fim maior, que é a glória de Deus, a proclamação do Evangelho, a expansão do reino, isso se torna distorcido. O serviço passa a se tornar um fim em si mesmo. Porque Cristo já nos ensina em João 15 que sem Ele nada podemos fazer. Ele é a videira verdadeira, nós somos um galho, um fruto, que sem estar ligado ao tronco que é Ele, nada pode ser feito. Eu queria chamar a sua atenção na noite de hoje para a realidade de que Cristo se preocupa muito mais com a sua vida, com o seu relacionamento com Ele, do que com tudo aquilo que você pode vir a oferecer a Ele. Você pode praticar boas ações, demonstrar amor com o seu próximo, fazer doações, ir a asilos, hospitais, assistir a acamados, mas se o seu relacionamento com Cristo não estiver bom, nada disso terá utilidade. Ele deseja estabelecer um relacionamento contigo. E quando nós ainda olhamos no próprio verso 40, na sua segunda metade, nós presenciamos uma espécie que eu vou me dar a liberdade de dizer de amargura presente no coração de Marta. Parece que Marta, ali naquela narrativa, ela está incomodada com a atitude de Maria. Porque Maria está lá sentada, conversando, ouvindo, bebendo do Senhor Jesus, enquanto a Marta está lá nas tarefas do lar, nas suas atividades domésticas. E aí Marta parece que chega um momento de tamanho incômodo que ela vomita. E parece que, inclusive, ela está repreendendo Jesus. Mestre, como pode? O Senhor está conivente com isso. Olha, eu aqui, estou lavando louça, botei o feijão para cozinhar, aspirei a casa para receber o Senhor, e ela aí, bem bom, só conversando. Isso não é justo, mestre. E digo mais, o Senhor está vendo isso acontecer e não está falando nada. Parece que Marta está querendo dar um puxão de orelha no Senhor Jesus. E aí Jesus vai dizer para ela, olha Marta, deixa eu revelar um pouquinho do seu coração. Parece que você está comparando a si próprio com a sua irmã. E nessa tentativa de comparação é inevitável que não haja competição. Vai haver competição. E você tem que entender, Marta, que ela escolheu a boa parte. Ela fez a escolha correta e você não. Tudo bem, é legítimo você querer arrumar a casa, preparar um banquete para me receber. É uma visita, eu sou hóspede. Jóia, é legal. Mas se essas coisas, para serem realizadas, exigir o sacrifício do seu relacionamento comigo, elas não valem mais nada. Tudo isso é importante, eu reconheço. Mas não às custas do tempo que você possui comigo. E aí Marta, Cristo sabiamente volta para Marta aquela exortação. E eu queria chamar a sua atenção, ainda no versículo 40, para a realidade de que Marta, embora tivesse o desejo de servir, tivesse um coração de serva, e nas Escrituras a gente vê isso acontecendo, irmãos. Marta era serva. E dentro do reino de Deus, Marta aqui não é menor do que Maria. Por favor, queridos. Ela tem um coração de serva. Mas ali naquele momento ela se atentou tanto aos serviços e às atividades que ela ignorou o principal, a pessoa de Cristo. E aí, quando Marta se envereda por um caminho de atividade, de compromissos, ela acaba
não demonstrando com aquelas palavras um coração de servo. Ela acaba demonstrando um coração talvez de comparação, de atitude, e não de colaboração, não de desprendimento. É como se alguns irmãos estivessem lá na cozinha, preparando aquele lanche que após o culto, após a EBD a gente toma, e outros passassem e falassem assim: por que eles estão de braço cruzado? Você pode convidá-los. E todos nós devemos servir em uma espécie de uma escala, estar lá contribuindo, nós devemos servir. Tudo aquilo é para o reino, tudo aqui é para servir aos outros. Nós começamos a comparar, é possível que o nosso coração vá na direção de uma competição, de uma rivalidade, que não é algo muito saudável. Por isso eu queria chamar a sua atenção na noite de hoje para algumas verdades. E uma delas que eu queria destacar é: quando você for servir, lembre-se que você está servindo a Deus e não olhe ao seu lado. Porque ao olhar para quem está ao seu redor, é possível que você compare. E essa comparação é nociva ao seu relacionamento com Deus. E se você não se vacinar, é possível que daqui a pouco você vai estar diante de Cristo como Marta esteve, dizendo assim: Senhor, eu estou aqui servindo e eles lá estão de bom, bem bom lá. Ó. Então, não enverede, não tome essa direção na sua vida. Faça aquilo que estiver ao seu alcance, com excelência, com desprendimento, mas invista em relacionamento. Invista no seu relacionamento com Cristo. Como você pode investir em relacionamento com Cristo, em relacionamento horizontal com seus irmãos, com as pessoas? Fácil. Quer um caminho melhor de relacionamento do que participar de um soma? Olha que delícia! Todas as semanas, às quartas e quintas-feiras, você pode, se você não está ainda ligado a nenhum grupo pequeno, você deveria estar. E se você não faz parte, porque está chegando agora aqui na igreja, me procure após o culto. Procure aos líderes do Soma, ao Ronaldo, ao irmão Luiz, ao irmão Isaías. Procure a esses irmãos e fale: olha, eu gostaria de participar de um Soma. Porque esse é um investimento seguro. Esse é um investimento que vai lhe dar um retorno garantido, porque é num ambiente de grupo pequeno que você pode compartilhar da sua intimidade, das suas dificuldades. Você vai orar pelo seu irmão e ele vai orar por você. Você vai aprender mais das verdades de Deus para a sua vida. Invista em relacionamentos em 2017. Eu venho de um contexto de uma grande metrópole, Rio de Janeiro e São Paulo, capital. E às vezes eu desafiava alguns irmãos da nossa igreja a discipular e a evangelizar. E via de regra, uma das respostas que eu sempre tinha como retorno desses irmãos era: pastor, eu não tenho tempo. Eu dizia sempre para eles a mesma coisa que eu falo até hoje: tempo você tem, não é a sua prioridade. Você não investe em relacionamentos. Quando eu abraço um irmão ou uma irmã nova na fé, em Cristo Jesus, para caminhar com ela, discipulando, aprendendo mais de Cristo juntos, eu estou investindo em relacionamentos. Quando eu chego no meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança, por onde eu passo, no mercado, no banco, e eu falo de Cristo para essas pessoas, eu estou investindo em relacionamentos. Você quer saber o que Deus deseja para você ao longo de 2017? Deus deseja que você cultive uma vida de oração,
Deus deseja que você medite diariamente nas palavras dele, que dela você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E Deus espera que você, por meio dessas duas ferramentas, a palavra de Deus e uma vida de oração, estabeleça e cultive um relacionamento com Cristo e com o seu próximo. Quero convidar você a inclinar a sua cabeça nesse instante. E nós vamos orar. Mas é possível que entre nós existam aquelas pessoas que ainda não estabeleceram esse relacionamento com o Mestre. É possível que entre nós existam pessoas que já tenham estabelecido esse relacionamento com Cristo, mas o tenha negligenciado até esse dia. Eu queria dizer para você na noite de hoje, à luz de Lucas capítulo 10, que Deus requer que você assuma esse compromisso com Ele a partir de então. Que a partir de agora, você que ainda não o convidou, que ainda não convidou Cristo para ser o Senhor da sua vida, o seu Salvador pessoal, tenha essa iniciativa nesse momento. E que aí do lugar onde você se encontra, de olhos fechados, de cabeça baixa, enquanto toda a igreja está orando, você possa dizer ao Senhor: eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero escolher a boa parte, porque eu não quero que de mim me seja tirado essa boa parte, nem nessa vida, nem no porvir. Se você já entregou a sua vida a Cristo e tem negligenciado esse tempo de relacionamento com Cristo, você deveria repensar na sua rotina. E deveria colocar em algum momento do seu dia um tempo de devoção, um tempo em que você possa orar, ouvir o que Ele tem, como Maria ouviu pessoalmente de Cristo. E hoje nós ouvimos isso por meio da palavra dele. Você deveria colocar isso como prioridade na sua rotina. Eu quero convidar você, desafiar você a fazer isso na noite de hoje. A convidá-lo a ser o seu salvador pessoal e a estabelecer na sua rotina diária um tempo de relacionamento com Cristo. Senhor, nós te louvamos, porque, ó Deus, o Senhor é aquele que nos dá uma nova direção a partir do nosso encontro contigo. As nossas prioridades são transformadas, elas são reorganizadas, não à luz da nossa vontade ou daquilo que nós achamos importante, mas à luz daquilo que o Senhor deseja encontrar em nós. E não há dúvida alguma, ó Deus, que uma vida de oração, que uma vida de meditação na Tua Palavra, e como resultado de tudo isso, um relacionamento contigo, é um investimento seguro. Não tenhamos dúvida alguma de que, observando essas verdades, o nosso retorno está garantido. Mas é possível, Senhor, que entre nós, na noite de hoje, existam pessoas, amigos, amigas, que ainda não tomaram essa decisão ao lado de Cristo. Senhor, essa não é uma decisão com a Igreja Batista Vida Nova. Essa não é uma decisão que eles têm que assumir, estão assumindo com o pastor Roni ou com qualquer outra pessoa. Essa é uma decisão que ela é assumida diante de Cristo Jesus. E o meu desejo, ó Deus, caso haja entre nós pessoas nessa condição, que elas não saiam daqui na noite de hoje sem entregarem suas vidas a Cristo Jesus. Que elas possam declarar a sua necessidade do Salvador pessoal da vida delas, que é Cristo Jesus. Senhor, por favor,
nos ajude a, ao longo de 2017, vivermos as prioridades que o Senhor deseja para as nossas vidas. Eu peço isso por mim e peço isso por cada um dos meus irmãos. No nome de Cristo Jesus. Amém.